bem-vindos a mais um vídeo do canal. O último vídeo que eu gravei a respeito desse tema, paro de gravar aos 3 minutos, eu não vi, continuei falando por mais de meia hora, quando eu fui ver eu não estava gravando. Mas eu vou repetir agora, tentando ser mais coeso, né? Tentando ser mais conciso. Falando em menos palavras para também não encher a paciência, né, de quem está aí do outro lado. Bom, esse vídeo se presta a examinar o primeiro parágrafo, a primeira parte de um pequeno ensaio que eu escrevi a respeito de quem é Deus e quem sou eu, que é uma meditação de São Francisco de Assis. E essa relação de quem é Deus e quem sou eu com os mandamentos de Cristo, os 2 mandamentos de ouro de Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu estive meditando sobre quem é Deus e quem sou eu ao longo das últimas 3 ou 4 semanas. E nesse último final de semana, hoje o dia que eu estou gravando o vídeo é uma quarta-feira. Nesse último fim de semana, eu estive conversando com minha esposa e me veio as ideias assim, com muita clareza. Eu consegui juntar os pontos que eu estive pensando em segundo plano aqui na minha cabeça, né, ao longo dos dias, concomitantemente com as atividades normais do dia a dia. Eu deixei essa questão sempre ali em segundo plano, digamos assim, me incomodando, né, na minha consciência, no meu maquinário mental. E aí eu gostaria de dividir com vocês a primeira parte de 5 a respeito desse ensaio, digamos assim, filosófico, que eu vou meditar a pergunta quem é Deus e quem sou eu, tentar fazer essa relação com os mandamentos de Jesus Cristo e provar, né, tentar argumentar a afirmação de que todo católico é um filósofo, né? Então, a breve introdução aqui do texto diz assim: o presente ensaio se propõe a explorar filosoficamente, à luz da concepção católica de fé, a relação possível que pode ser feita entre o tema meditativo exercitado e proposto por São Francisco de Assis, quem é Deus e quem sou eu, e os 2 mandamentos de ouro de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, então, o número 1, ou seja, o primeiro capítulo desse ensaio, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quem é Deus? A Igreja nos ensina que não podemos amar aquilo que não conhecemos. Partindo dessa premissa, é possível perceber que um questionamento se apresenta de imediato, ao considerarmos o grande e primeiro mandamento. Como amar a Deus se não o conhecemos? O apóstolo afirma que Deus habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Então, você veja, qual é o impacto que a gente tem quando a gente lê o que São Paulo afirma a Timóteo, que é o seu discípulo e quem recebeu a sucessão apostólica dele. Ele diz assim para Timóteo: Deus habita em luz inacessível. Isso já serve para explodir a cabeça da gente, né? Que você tem a religião, tem os sacramentos, tem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, tem a Virgem Maria, tem os santos. E São Paulo apóstolo afirma que Deus habita em luz inacessível. Olha como ele é altíssimo. Olha como que o nosso intelecto não alcança bem essa afirmação. É tão sublime, né? Então isso aqui já deu impacto, né? Quando eu li com atenção essa frase: Deus habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele habita em luz inacessível. Eu vou poder amar algo que habita numa luz inacessível? Me parece pedir o que está além, né, das nossas capacidades. Então, quer dizer, como amar a Deus sem conhecer a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas quem é Deus? Mas vamos seguir. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2809 e 2810, aborda esta questão de forma esclarecedora. Diz mais ou menos assim. Ele afirma o que Paulo está querendo dizer. Veja só. A santidade de Deus é o centro inacessível de seu mistério eterno. Ao criar o homem à sua imagem, Deus o coroa de glória, mas, pecando, o homem é privado da glória de Deus. Sendo assim, Deus vai manifestar a própria santidade, revelando e dando seu nome, a fim de restaurar o homem à imagem de seu Criador. Deus vai manifestar a própria santidade, revelando e dando seu nome, a fim de restaurar o homem à imagem de seu Criador. Então a gente já vê que nós não chegamos até Deus. É Deus que se revela a nós. Ele revela a sua santidade, que habita em luz inacessível. É Ele que desvela isso. E Ele desvela isso através do seu nome para nos restaurar à imagem, né, do próprio Criador que nós perdemos pelo pecado. Continua o catecismo. Na promessa a Abraão,
Na promessa a Abraão, Deus empenha a si mesmo, mas sem revelar seu nome. É a Moisés que começa a revelá-lo. Eu sou o que sou. Né? É o tetragrama sagrado. YHWH. Né? Que na transliteração para a nossa língua seria algo como Javé, ou Yavé, ou Jeová, ou Yahweh. Né? Tem para todos os gostos aí. Não vamos entrar nessa seara, porque os judeus não pronunciam, querendo cumprir o segundo mandamento, que é não chamar, não falar o nome de Deus em vão. Eles não pronunciam esse tetragrama que foi revelado a Moisés no Monte Sinai. Eu sou o que sou. Esse YHWH, que também só tem consoante por sua vez, como eles foram deixando de falar ao longo dos anos, das eras, a gente não tem certeza de qual seja a pronúncia correta. Né? Temos que supor, quais são os fonemas das vogais desse nome, porque YHWH é só consoante. E ali é algo como Yahweh, ou Yahweh, ou Yavé. Fica difícil de supor. Mas não é, eu penso assim, que não é exatamente a pronúncia que é importante, mas a mensagem que veicula. Né? Porque se Deus está se mostrando através do nome dele, não é com o que se fala, é com o que se compreende a partir do que ele revelou. Então, eu sou o que sou, mas me parece ainda um pouco misterioso. Eu vou continuar aqui. Aí já não é mais o catecismo, eu estou escrevendo novamente. Notemos que ao revelar a Moisés como deveria ser conhecido pelos israelitas, Deus, de alguma forma, ainda mantém algum mistério acerca do pleno conhecimento de si pelos homens. Não é intuitivo para a razão humana ter um entendimento pleno daquilo que é o que é. Não é intuitivo para a razão humana ter um entendimento pleno daquilo que é o que é. Né? A coisa óbvia. Não é intuitivo para a gente. Veremos como a filosofia busca isso na plenitude dos tempos. Ou seja, busca o que é o que é. Né? Como que a filosofia busca a verdade na plenitude dos tempos. As Sagradas Escrituras atestam que ainda havia como que um véu que encobria o entendimento acerca de Deus. Véu este que veio a ser rasgado de alto a baixo apenas na consumação do sacrifício salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Né? Quando o Senhor expira na cruz e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expira um grande brado, né? O que é até uma coisa admirável, né? Porque os crucificados morriam de asfixia. Como que Jesus, pendurado como todos os crucificados, não morre por asfixia, mas dando um grande brado, né? Isso aí já prova que ele escolheu morrer, ele entregou, né, a sua vida por nós na cruz. Até a chegada da plenitude dos tempos, mesmo pela antiga aliança do Sinai, Deus manteve uma relação fiel e amorosa, porém ainda misteriosa com os homens. Uma parte importante para o entendimento de onde partimos e onde queremos chegar com a presente investigação é compreender o que temos em mente quando dizemos plenitude dos tempos. Então vou tentar esclarecer o que eu quero dizer com plenitude dos tempos. É um adendo aqui dentro do parágrafo 1, porque eu penso que seja bacana explorar isso, para vocês entenderem como que Deus aguardou a humanidade amadurecer, chegar num ponto ótimo para fazer a plena revelação de si através do nosso Senhor Jesus. Plenitude dos tempos. Deixa eu só tomar uma aguinha. Plenitude dos tempos. Compreendemos que desde o proto-evangelho, ou seja, desde o princípio, o proto-evangelho é Gênesis 3,15, né? Quando o homem peca, Satanás seduz a mulher dá o fruto da ciência do conhecimento do bem e do mal da árvore para o homem, eles pecam e Deus vai dar as sanções, né, para cada um. E aí ele determina para a serpente que porque ela fez isso, por inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Daí já era uma revelação, digamos, primordial ou primitiva do que é o Evangelho. Você vê que já dentro dos planos de Deus já tinha o plano da redenção através disto. A descendência da serpente picaria o calcanhar e a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente e de sua descendência. Quem é, né? Quem é aquele que pisa a cabeça da serpente? É Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito que foi imolado pelos nossos pecados. E quem é a mulher? É a Virgem Maria. Então, é um proto-evangelho, né? Os teólogos chamam de proto-evangelho, Gênesis 3,15. Compreendemos que desde o proto-evangelho, ou seja, desde o princípio, Deus quer salvar a humanidade de sua queda. Porém, Deus aguarda com paciência o devido desenvolvimento intelectual da humanidade, através do exercício da liberdade que lhe foi concedida. Capacidades linguísticas e filosóficas, faculdades imprescindíveis para se compreender a revelação do mistério da encarnação do Verbo. E a esta maturidade da humanidade queremos significar a plenitude dos tempos. Pensamos que Deus poderia salvar a humanidade no instante mesmo da queda, mas foi do seu agrado que o homem fosse participante em alguma medida desta redenção. Sola fide é uma crítica aqui ao sola fide. Eu penso que Deus quis que o homem fosse participante dessa redenção. Apesar de nós não o alcançarmos na plenitude, não chegarmos à luz inacessível, ele se revela. Mas ele se revela, faz um movimento em direção aos homens, principalmente pela encarnação do Verbo, e nós fazemos um movimento
de compreensão, movimento de aceitação das verdades reveladas, movimento de obediência, movimento de esperança, de fé. Né? Então, o Deus quer que nós sejamos participantes, que Ele quer as nossas obras. Né? Então, não quer só a nossa fé. A fé sem obras é morta, a dizer São Tiago. Portanto, não intervindo de modo a violar a liberdade concedida, Deus, com paciência, desde o Kairos, aguardou a chegada do homem à plenitude dos tempos, no Cronos. Essa plenitude significa para nós a configuração ótima das sociedades humanas da época de Cristo. O Império Romano estava consolidado como centro do mundo e suas fronteiras expandidas, tanto comercialmente quanto linguisticamente, considerando o grego como língua comum do mundo conhecido. E aí eu estou desconsiderando Pentecostes, né? Estou desconsiderando Pentecostes por quê? Porque eu vejo Pentecostes assim. Quando o homem, na sua soberba, queria construir uma torre para chegar aos céus, para ser como Deus, que é a ideia narrada no Gênesis sobre a Torre de Babel, Deus vendo aquele empreendimento, e se não me falha a memória, vendo que o homem estava prestes a conseguir chegar ao céu, digamos assim, resolveu confundir a língua dos homens. Então eles falavam, digamos, um mesmo idioma, e Deus confundiu as línguas, e aí a compreensão mútua entre os homens se fragmentou, né, e Deus atrapalhou os planos de soberba do homem. Né? E aí a linguagem tem várias decorrências culturais, né? Então formam-se povos por causa das linguagens, e culturas se formam por causa das linguagens, e dissensões se travam por causa das culturas e guerras e tal. Então ali foi a confusão, né? Babel, né? De Babel, confusão. Babilônia. E a Torre de Babel foi a confusão. Pentecostes foi o desfazimento, se é que existe, se não existe é um neologismo, foi o que foi feito na Torre de Babel foi desfeito em Pentecostes. Reuniu-se novamente as línguas, né? Nos homens, naqueles homens. Que esses sim deveriam chegar ao céu. Anunciariam a verdadeira torre que chega até o céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles receberam o dom de línguas em Pentecostes para pregar o evangelho nas línguas de origem dos ouvintes, né, dos interlocutores. Mas as pessoas que recebiam e acatavam em seus corações a pregação, nem todas recebiam o dom do Espírito Santo de falar em outras línguas. É isso que eu quero dizer com a plenitude dos tempos na questão linguística do Império Romano. Porque as pessoas que ouviam o Evangelho e não tinham o dom de línguas para pregar o Evangelho assim como os apóstolos tinham, eles, usando o grego, poderiam chegar bem longe, podiam fazer um boca a boca e espraiando o Evangelho com mais rapidez. Né? Então é isso que eu estou querendo dizer. Eu escrevi assim, ó. O Império Romano estava consolidado como centro do mundo e suas fronteiras expandidas, tanto comercialmente quanto linguisticamente, desconsiderando Pentecostes, o inverso da Torre de Babel, considerando o grego como língua comum do mundo conhecido, ao ponto de permitir livres trânsito e compreensão dos pregadores e a rápida divulgação da Boa Nova. Mas não apenas isso. Em todos os tempos, a razão humana havia sido explorada até os limites de suas possibilidades pelos filósofos gregos, em busca da apreensão da verdade. E a verdade que é Deus mesmo, né? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus mesmo fala que ele é a verdade. Então quando se prega o Evangelho, se prega a verdade de Cristo, se prega a verdade do Pai. E se prega a verdade do mundo, a verdade do homem. A verdade subjacente, primordial e definitiva. O alfa e o ômega de tudo. Da razão de existir de todas as coisas. Então os filósofos, pelo uso da razão humana, tentando tirar os problemas, digamos, esotéricos que interferiam na reta razão, tentando tirar os problemas das emoções, das paixões humanas que afetam, embotam a razão humana, eles fazendo um esforço, né, geracional, porque foi um período grande, né, esse período helênico aí da filosofia grega, ele se arrastou por muitos anos, se não me engano, de coisa de 600 anos antes de Cristo, dos pré-socráticos até depois de Aristóteles, coisa de mais de 400 anos. Então, foi um esforço humano, né? Natural, não mais do que natural, né? Não sobrenatural, mas ali chegou no ápice da razão humana. Do que se poderia concluir da verdade observando as coisas do mundo, os filósofos gregos fizeram. Né? E ali atingiu-se um ponto ótimo da humanidade para a revelação da encarnação do Verbo. Eu continuo assim. De maneira natural, atingiram esses filósofos, pela observação e meditação das coisas criadas, o máximo de apreensão de Deus, na verdade, que se poderia extrair da obra criada. Ou seja, olhando as coisas do mundo e pensando, racionalizando as coisas do mundo, o próprio homem, a relação dos homens com outros homens, a relação do homem consigo próprio, a relação do homem com Deus, né? Tentando pensar a física e a metafísica, os filósofos gregos de forma natural, sem o influxo da graça do Espírito Santo neles, sem isso, chegaram onde dava para chegar. Né? Então, para confirmar esse raciocínio, eu cito Romanos 1,20 e Atos 17. Romanos 1,20. Deixa eu ver aqui, tá onde?
Achei. Eu vou ler desde o verso 18, Romanos 1, 18, até um pouquinho mais à frente, só para dar um contexto. Mas o cerne do que eu estou querendo dizer é o 20. São Paulo fala assim: com efeito, a ira de Deus manifesta-se do céu contra toda a impiedade e injustiça daqueles homens que retêm a verdade de Deus na injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus lhes manifesto, porque Deus lhe o manifestou. Porque as coisas invisíveis dele, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis. E assim, o seu poder eterno e a sua divindade, de modo que são inexcusáveis. Então, porque as coisas invisíveis dele, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis. E assim o seu poder eterno e a sua divindade. De modo que esses homens que, quer dizer, olham a criação e não chegam à conclusão de que existe um Criador, eles se tornam inexcusáveis. Eles não vão ter a desculpa de que Deus não se revelou para mim, eu não senti me tocar. Não, a obra da criação manifesta a glória de Deus. Vou até citar um trecho do Salmo que fala isso. Que a obra de Deus proclama a glória do seu nome, né? Então diz assim, continua São Paulo, né? De modo que são inexcusáveis esses homens, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas desvaneceram-se nos seus pensamentos. E obscureceu-se o seu coração insensato. Então, você vê que o coração insensato se desvanece pelos pensamentos. Né? São os próprios pensamentos do homem que vão obscurecendo o coração e tornando o coração insensato a ponto de ele não conseguir ver a verdade, não conseguir ver Deus. Por quê? Porque dizendo ser sábios, tornaram-se estultos, né? Ou ignorantes, ou burros, e mudaram a glória de Deus incorruptível para a figura de um simulacro de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de serpentes. Então, é isso que eu estou querendo dizer. De maneira natural, atingiram os filósofos gregos, pela observação e meditação das coisas criadas, o máximo de apreensão de Deus que se poderia extrair da obra criada. São Paulo atesta isso, que é possível se extrair a glória de Deus a partir das coisas que são manifestas. Ou seja, o seu poder infinito, né, a sua glória das coisas visíveis, se chega às coisas invisíveis, do que são atributos de Deus. E Atos 17, 23, São Paulo está em Atenas, pregando para os gregos filósofos, e alguns deles não queriam crer, e diz assim, Atos 17, 23, eu vou do 22 até o 23. Paulo, pois, estando em pé, no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um pouco excessivamente religiosos. Porém, indo eu passando e vendo os vossos simulacros, encontrei também um altar sobre o qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que vós adorais sem o conhecer, esse é o que vos anuncio. Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelos homens, nem é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse de alguma coisa. Ele que dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. E de um só homem fez sair todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra, fixando a ordem dos tempos e os limites da sua habitação, para que busquem a Deus e o encontrem, como que as apalpa delas, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como até o disseram alguns dos vossos poetas. Somos verdadeiramente da sua linhagem. Somos nós, pois, linhagem de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e indústria do homem. Porém, Deus, não levando em conta os tempos desta ignorância, anuncia agora aos homens que todos em todo lugar façam penitência, porque fixou um dia em que há de julgar o mundo conforme a justiça, por meio do homem que designou para juiz, do que dá certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, Deus se revela e ainda diz: este é o meu juiz. Olha aqui, ressuscito ele dos mortos. Então Paulo fala desse Deus invisível que os gregos cultuavam, que era esse mesmo criador de todas as coisas, e que, como os filósofos chegaram à concepção de que ele habita em luz inacessível, que é inegável pela filosofia natural, fizeram um monumento para o Deus desconhecido. Só que aí chega um estranho, digamos assim, né? Paulo pregando um Jesus Cristo que ressuscitou, e fala: olha só, esse Deus invisível aí que vocês cultuam, que vocês chegaram à concepção dele através da filosofia natural, é este mesmo que eu venho anunciar. É este criador dos céus e da terra, de tudo que existe. É esse aí que eu venho falar, trazer para vocês a revelação dele, de quem é ele, de qual é a sua natureza. Maravilhoso, né? Continuando. Por imensa misericórdia, vendo que a partir do atingimento do ápice da razão pela filosofia grega, os homens começavam novamente a degenerar em erro seu entendimento da verdade, seduzidos pelas suas origens pagãs de esoterismo e ocultismo, que tornavam-se imiscuir nessa sadia filosofia, de cujo orfismo se havia recentemente liberado, confundindo o imanente, transcendente, físico e metafísico, causando o apodrecimento da alma, tal como no Jardim do Éden, decidiu Deus anunciar o mistério da encarnação à Virgem Maria. Isso daí e esse capítulo de Atos tem tudo a ver. E vocês vejam
que os gregos, em Atenas, eles tinham um monumento para o Deus invisível. Ou seja, quer dizer, a filosofia, a investigação natural levou em consideração as coisas criadas e chegou até a conclusão de que Deus existe, vendo a ordem do mundo, vendo a simbiose maravilhosa de todos os sistemas terrestres, dos organismos humanos, tudo, enfim, que denota a inteligência por trás das coisas, a ordem, a beleza das coisas, a magnificência dos poderes do vulcão, do terremoto, do raio, do trovão, do furacão, né? E a sublimidade de uma gota de orvalho numa pétala, né? Uma formiguinha carregando uma folha. Então, dá para chegar às características de Deus através da obra criada, né? Através da própria alma do homem infinita, tal que é. E tendo os homens chegado a esse Deus, em vez de ficar nessa razão e buscar conhecê-lo e degeneraram novamente, porque a filosofia grega sai de um orfismo, sai de um esoterismo, de um ocultismo, de influências pagãs, que levavam em consideração outras coisas que não a reta razão, e aí depois de ter atingido esse ápice, começaram a degenerar novamente. E aí Deus, vendo que tinham chegado de fato no ponto ótimo e já estavam declinando novamente, resolveu intervir, como se verifica. Aí é a plenitude dos tempos mesmo, a hora é agora. Né? Imagino que tudo deva ter confluído para acontecer conforme aconteceu, né? Digamos assim, os judeus se degeneraram a um ponto de que também seria irreversível, não seria cabível mais eles se arrependerem de uma outra forma, já não tinha mais profeta que fosse suficiente, já haviam matado todos possíveis e imagináveis, o próprio Jesus fala isso. Então, tudo estava configurado para que, enfim, viesse a salvação. Né? Inclusive a mente humana, a filosofia. Né? A própria linguagem se desenvolve, porque à medida que o homem medita e precisa expressar o que a alma aprendeu, na hora mesmo de expressar, para comunicar aquelas conclusões a outros homens, ele precisa aprimorar a linguagem, concatenar os símbolos, os signos e as palavras, para dar o entendimento do que ele deseja veicular para fora de si, para que o outro também apreenda, digira e aprofunde. Então, foi toda uma constelação perfeita de coisas que a Sagrada Escritura chama de plenitude dos tempos. E foi nesta plenitude dos tempos que a estrela de Belém indicou a vinda do nosso Salvador. Bom, já para fechar, eu volto, né, saio do tema da plenitude dos tempos e volto para o nome de Deus. Pai Nosso. A revelação gradativa de seu nome, conforme vimos na citação ao Catecismo, pensamos que se deu de acordo com as capacidades dos homens, conforme as épocas. Tendo Deus se revelado a Abraão, mas sem nome, e a Moisés, como que misteriosamente, somente através de Jesus Cristo e do batismo, tendo recebido o Espírito do Filho. Né? No batismo que recebemos o Espírito do Filho, nascemos da água e do Espírito. João capítulo 3, conversa com Nicodemos, de Jesus e Nicodemos. Tendo recebido o Espírito do Filho, recebemos a divina intimidade de podermos chamá-lo de Abá, Pai. Romanos 8, 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16 diz assim. Eu vou começar do 14. Porque todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vós não recebestes o espírito de escravidão para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, mercê do qual clamamos, dizendo, Abá, Pai. Porque o mesmo espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Que passagem maravilhosa. O Pai Nosso. Então Deus vai se revelando. A Abraão não disse seu nome. A Moisés disse o nome misterioso. Eu sou o que sou. Através de Jesus Cristo é que nós recebemos o espírito do Filho e chamamos esse Deus que habita em luz inacessível de Pai. Olha que intimidade. Quer dizer, nos tornamos também filhos da luz, veja. Né? Voltando ao texto. É o Filho quem revela o Pai. Lucas 10, 22 e João 1, 18. É o Filho quem revela o Pai. Lucas 10, 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus. E ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então essa coisa de somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Mas quem não tem o Filho não tem o Pai. Né? Ninguém sabe, olha aqui, Lucas 10, 22, ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? Então quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Já está condenado a não saber quem é Deus. E João 1,18, para confirmar mais ainda. Essa aqui tem como. João 1,18. Ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele mesmo é que o deu a conhecer aos homens. Veja que maravilha. Ao recebermos a plena revelação do Pai, então, enfim, podemos amá-lo, pois já o conhecemos. Então, como é que você ama uma coisa que você não conhece? Só conhece através de Cristo. Se não, você fica como os pagãos da época de Atenas, lá no máximo. Ou você vai para outros erros, né? Que são influências pagãs de quem não tem o Filho, de quem não tem o Espírito, de quem não sabe quem é o Pai, e vai tentar falar para você quem é Deus. E aí você vai errar o alvo, que é pecado, né? Errar o alvo, pecado significa isso. Você vai errar o alvo, você vai errar o Pai, né?
Então, qual o máximo que você vai chegar a respeito de Deus? Ele habita em luz inacessível. Então vou erguer um monumento aqui para o Deus desconhecido. Pô, nós temos um Filho. Nós temos à nossa disposição o Evangelho. Vamos crer no Evangelho, gente. Vamos crer nas palavras de Jesus Cristo. Vivendo o Evangelho, você percebe que é a verdade. Põe em prática, né? Como eu fui uma pessoa que duvidei tanto disso durante tantos anos. Quando eu, graças a Deus, fui moído e Deus levantou os meus joelhos do chão, eu tinha ajoelhado humildemente para pedir socorro, e Ele me curou e me salvou. Eu falei, poxa, eu preciso conhecer esse Deus aí. Porque eu estava pior do que os pagãos, não queria nem saber se tinha Deus, quem era. Na verdade, eu achava que não tinha mesmo não, que éramos fruto de um acidente. E era tão pobre por achar isso, coitado de mim. E aí, fui procurar saber quem é esse Deus. Fome, sede, de tudo, Bíblia, tal. Entrei por vários erros. Deus me fez caminhar por dentro de algumas trevas, seitas, tudo. Graças a Deus eu cheguei na doutrina católica, né? Aí me deparei com a grandeza da verdade. Só a própria igreja já é uma coisa imensa, é uma catedral infinita, com milhares de portas. Cada uma que você entra, você descobre a alma de um santo que encontrou uma via de intimidade com Cristo diferente. É uma riqueza que uma vida só é pouco para saber. Então só o fato de conhecer a igreja já é uma coisa universal. Ainda mais a riqueza de através da doutrina, você mesmo fazer a sua ascese e a sua mística para que Deus venha habitar, né, na sua vida, no seu coração. Aquela luz inacessível, ela vem te alimentar, vem te amar. E você quer ser recíproco com tudo isso. É lindo. E é verdade. É para isso que nós existimos. Para dar a glória a Deus, né, e para amá-lo. E sermos amados. E se for da vontade do Pai, receber a glória que Ele quer nos dar. Né? Então, que sejamos coparticipantes. Não tem sola fide. Então, Deus quer que nós combatamos, que nós amemos, que nós olhemos para o nosso semelhante, que nós façamos o que tiver ao nosso alcance e descubra que os nossos limites estão sempre mais adiante. A gente sempre pode mais, que a gente pode coisas sobrenaturais, por causa da graça. É Ele que nos concede. Ao recebermos a plena revelação do Pai, então, enfim, podemos amá-lo, pois já o conhecemos. Mas não sem a devida participação da razão humana nesse mistério. Todo católico é um filósofo, veremos isso em detalhe mais adiante. É preciso o emprego da filosofia, obviamente auxiliada pela graça batismal, para atingirmos o entendimento acerca de Deus uno e trino, que além de Pai é Filho e Espírito Santo, né? Que é outra coisa que não é intuitiva para a razão humana. Nós não conseguimos conceber de maneira natural que Deus sendo um, são três pessoas. E essas três pessoas, elas são uma. Né? Esse mistério é a revelação católica, é a revelação de Cristo. Eu e o Pai somos um. Né? Eu lhes enviarei o Espírito Santo. E esse Espírito também é Deus mesmo. Então é um mistério digno de meditação, de contemplação. Coisa que sem a graça a filosofia não alcança. Mas precisa da filosofia para alcançar. Só uma fé sentimental não vai abarcar o necessário. Justamente por isso que teve a plenitude dos tempos. Se não fosse necessário filosofia, conformação mental, linguística, nada disso, então, quer dizer, Adão caiu ali, já faz a revelação da encarnação do verbo, e aí repristina o homem a sua condição. Não foi isso que aconteceu. Finalizando aqui, gente, para não ficar longo, já tem 42 minutos de vídeo. Desta forma, a pergunta filosófica de São Francisco vem a calhar. Quem é Deus? Desse mistério só encontramos a solução através do Espírito que recebemos no batismo, que nos guia por toda a verdade. Né? Jesus fala isso, ele dá essa promessa. João 16, João 16, do 12 até o 12 e 13. Jesus diz assim para os apóstolos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não as podeis compreender agora. E ele já estava se encaminhando para a cruz, para, né, os seus dias finais ali. Então, ele ainda tinha muito o que nos dizer, né, mas a gente não podia compreender. Porque aqueles homens ali, eles ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito. Poderiam ter sido batizados no batismo de João, de arrependimento, mas ainda ia vir, né, o sopro do Espírito Santo de Jesus ressuscitado, e depois, né, disso, a infusão, a efusão do Espírito em Pentecostes. Vocês vejam. Então, eles não poderiam compreender sem a graça. Veja. Então, tá aí. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não mais podeis compreender agora. Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que estão por vir. Que coisa maravilhosa. Recebemos no batismo o Espírito que nos guia por toda a verdade, João 16,13. Ou seja, nos guia pelo pleno conhecimento de Deus. E aí eu vou ler uma outra passagem aqui para finalizar. 1 Coríntios, capítulo 2. Do 5 até o final do capítulo. Do 5 ao 16. Olha que texto fantástico. Eu vou ler o capítulo 2 todo.
Me deem essa licença. Pregação de Paulo é segundo os desígnios da sabedoria de Deus. Romanos, primeira carta aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios de São Paulo, capítulo 2. Eu, pois, quando fui ter convosco, irmãos, a anunciar-vos o testemunho de Cristo, não fui com sublimidade de estilo ou de sabedoria, porque julguei que não devia saber coisa alguma entre vós para vos pregar, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Exemplo, eu não fui ensinar nada a vocês além do que vocês já sabiam. Eu venho trazer apenas a boa nova, que é Jesus Cristo e sua ressurreição. A sua cruz e a sua ressurreição. Vim pelo Evangelho. Sabedoria dos homens aí, é isso aí com vocês. Não tem nada com isso. Porque julguei que não devia saber coisa alguma entre vós para vos pregar, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive entre vós com fraqueza e temor e grande tremor, e a minha conversação e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas da humana sabedoria, mas na manifestação do Espírito e da virtude de Deus, para que a vossa fé não se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. Não obstante, é a sabedoria que nós pregamos entre os perfeitos. Não, porém, uma sabedoria deste século, nem dos príncipes deste século, que são destruídos. Mas pregamos a sabedoria de Deus no mistério, que está encoberta, e que Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu. Por quê? Se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o revelou por meio do seu Espírito, porque o Espírito tudo penetra, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas que são do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também as coisas que são de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos as coisas que por Deus nos foram dadas, as quais também anunciamos, não com palavras doutas de humana sabedoria, mas com a doutrina do Espírito, adaptando as coisas espirituais às coisas espirituais. Mas o homem animal não percebe aquelas coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são uma estultice, uma estupidez, e não as pode entender, porque elas ponderam-se espiritualmente. O homem animal não pode entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus ponderam-se espiritualmente, que está para lá da razão, não sem ela, mas além dela. 15, para fechar. Mas o homem espiritual julga bem todas as coisas, e ele não é julgado por ninguém, porque quem conheceu o pensamento do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Nós temos o pensamento de Cristo. Quem é Deus? Essa é a questão fundamental para exercitar nosso poder de amá-lo sobre todas as coisas. Quem é Deus é a questão fundamental para que possamos conhecê-lo. Quem é Deus? E conhecendo-o, possamos amá-lo sobre todas as coisas. Por quê? Pondo a primeira em contraste com a segunda pergunta da proposição do santo, este que é símbolo de humildade, quem sou eu? Né? O que eu estou querendo dizer aqui? Colocando em contraste, quem é Deus? Quem é Deus? E quem sou eu? Você medita a grandeza de Deus e a sua insignificância. E São Francisco é um símbolo de humildade na igreja, né? São Francisco, quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu recebi o Espírito de Deus para compreender as coisas, para ter a mente de Cristo. Isso é digno de reflexão filosófica, grande, profunda, meditação profunda, contemplação, muito trabalho. Trabalho muito recompensador, trabalho que sacia nossa sede, que nos faz repousar, enfim, né? Que nos dá aquela sensação de estar retornando de onde nós saímos finalmente, do ser mesmo que dá vida e existência a todas as coisas. Quem é Deus é a questão fundamental para exercitar nosso poder de amá-lo sobre todas as coisas. Por quê? Quando a primeira pergunta, quem é Deus, em contraste com a segunda pergunta, quem sou eu, podemos elaborar outras conclusões que nos aproximam cada vez mais de Deus, como aquele que habita em luz inacessível? É uma pergunta. É aquele que habita em luz inacessível ou no meio de nós? Bom, essa é a primeira parte do ensaio. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de acompanhar o próximo vídeo, que eu vou tentar explorar um pouquinho melhor aqui o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Mas quem sou eu? Então, fica aí para a próxima. Um abraço, muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu. Não esqueça de deixar o like aí, para dar um like. Esse like seu ajuda, por acaso, alguém que está lá na Conchichina a ver esse vídeo no YouTube. Tchau, tchau.